galera, sejam bem-vindos aí ao canal Futebolaço, Dieguinho na área. Cara, tem tanta coisa pra falar do pós-jogo de hoje que eu nem sei por onde eu começo. Tô na casa da minha mãe aqui, vou procurar até conter um pouco as minhas emoções. Explodi no gol do Inter aqui, perdi até a linha, falei um monte de palavrão, mas vou tentar me conter um pouco mais no meu pós-jogo aqui. Tem tantas camadas pra gente falar do jogo de hoje que eu tenho dificuldade até pra pensar por onde eu começo, porque assim... Vamos voltar tendo um pouco do jogo do Grêmio, que tem sido o Vasco já há um bom tempo na mão do Fernando Diniz. Alguém discute que o Vasco fez um bom jogo hoje? O time do Vasco, principalmente no primeiro tempo, cara, produziu uma enormidade. O Vasco amassou o Internacional de Porto Alegre no Beira-Rio durante 34 minutos. O Inter foi chutar a primeira bola dele no gol com 34. Ao mesmo tempo, isso me dá um gancho para falar do que é o Vasco. Um apagão de 2 minutos, o Vasco quase joga por terra o belíssimo primeiro tempo que ele vinha fazendo. Teve um jogador do Inter que puxou, para dentro deu uma pancada de fora, o Léo Jardim botou para escanteio, o escanteio é batido, o zagueirão cabeceia a bola na trave, a bola gira, volta, cruza de novo, e o Borré cabeceia e o Léo Jardim faz a defesa. É um time que às vezes ele é esquisito. Ele vem amassa, e esse amassa, ele faz um gol, pô. O Vasco empilhou oportunidades no Grêmio para fazer 3, 4 gols e o placar no final mostra Vasco com o Grêmio 1. Diferente do jogo com o Grêmio, hoje, no segundo tempo, o Inter teve volume para empatar e até se fosse efetivo, empatar e virar. O placar mais plausível pelo que foi o jogo é um empate mesmo, tá? O Vasco foi dono do primeiro tempo, o Inter foi dono do segundo. Na moral do jogo, mas não existe moral no futebol, mas se tivesse, seria de fato um empate. 2-2, 3-3, 1-1, que cada um foi dominante um tempo. O problema não é o empate. O problema é você ver o Vasco continuar entrando tempo e saindo tempo e ele repetindo os mesmos erros. O Vasco não consegue ser um time letal, que é criei, fiz. A gente teve uma cabeçada do Verratti, numa falta batida pelo Piton, que a bola passa raspando a trave, a gente ainda leva um pouco de azar. Com 11 minutos, o David é bloqueado no cruzamento do Verratti, ele chega batendo, o cara trava ali, gera um escanteio perigoso. Com 14, o Verratti cabeceia uma bola que desvia na cabeça do zagueiro do Inter, que ele poderia ter feito gol, gera um escanteio ali pro Vasco. Com 19, o PH corta o lateral do Inter, dá uma pancada de esquerda, a bola desvia, o Rocher faz um milagre. Se é o Vasco, tá arriscado essa bola cair dentro do gol, o goleiro dos caras vai lá e salva. Com 23 de novo, o Verratti, um cruzamento ali do PH, ele cabeceia ali já um pouco mais por cima. Com 29, o Ryan faz um gol, jogada de contra-ataque. Foi bem nesse período aí que o Inter teve 3 oportunidades em sequência. O Inter estava no campo de ataque, tentando propor, o Vasco rouba a bola, aciona o DVD aciona o Ryan arranca, corta para a direita e faz o gol. E você fala, pô, mano, Almanac, só tá dando nós. Perdão, isso foi 29. A jogada de perigo do Inter foi com 36, mas foi uma roubada no campo de defesa do Vasco e uma transição. Com 33, o PH chuta uma bola de fora da área após uma virada ali. Também o goleiro deles encaixa sem muita dificuldade. E com 43, uma bola alçada na área, a zaga do Inter corta, o David vem dando uma pancada de fora e quase faz o gol. A bola vai no cantinho e o goleiro dos caras faz mais uma grande defesa. A gente criou para fazer 2, 3, até 4 gols, né? Se todas as grandes chances criadas fossem convertidas. E acabou o primeiro tempo somente 1-0. O segundo tempo foi outro jogo. Um jogo completamente diferente. O Vasco teve 2 finalizações só no segundo tempo. Uma com 8 minutos com o Ryan, um chute de fora sem perigo, e o gol anulado ali do Verratti. De resto, foi um amasso do Inter. O Inter merecia ter empatado o jogo no mínimo. E teve volume até, pelo que criou, para fazer mais de um gol. O Vasco poderia ter saído derrotado do Beira-Rio. Porém, eu preciso fazer uma pausa aqui para falar de uma aberração que o seu Flávio, o árbitro da partida de hoje, ele fez. Eu quero te fazer a pergunta, seja você colorado que estiver me assistindo aqui,
Alguma vez você já viu o goleiro ser expulso supostamente por uma cera? E por que eu digo supostamente? Por mais que o Léo Jardim tenha feito cera, tanto é que ele levantou e saiu andando, o árbitro não é médico, ele não tem a prerrogativa de interpretar se o cara está fazendo cera ou não. O árbitro ele tem duas coisas ao seu favor. Primeiro, cartão amarelo. Segundo, ele pentelhou, o cara continua demorando acréscimo. Às vezes até, se ele sentir que o time está passando da conta, ele tem até a prerrogativa de sacanear o time. Pô, o correto era dar 8. Mas, pô, só porque os caras aqui, pô, ficaram de sacanagem, meu irmão, eu vou dar 13. Toma 5 minutos a mais aí por causa do excesso de cera de vocês. Ainda que o correto seria 8, toma um 13 nos peitos aí pra largar de ser otário. Ele poderia descontar, digamos assim, uma raiva ou, né, pesar a mão no clube dessa maneira. Mas quando ele expulsa o meu goleiro, ele me obriga a jogar os minutos finais da partida com um jogador a menos e ainda me prejudica pro jogo seguinte. Sem contar que o Léo Jardim é um dos melhores jogadores do Vasco e hoje fez mais uma vez uma bela atuação. O Lemos salvou uma bola em cima da linha, o Léo Jardim fez algumas intervenções importantes. Ele não só me prejudicou para hoje, como ele me prejudicou já pensando no jogo do Mirassol agora. Aí a grande pergunta que fica, essa cena de hoje vai se repetir novamente no Campeonato Brasileiro? O seu Flávio vai expulsar mais goleiros no Campeonato Brasileiro? Porque se a gente for levar pro lado de, porra, o Vasco é sempre o otário, é sempre o bucha, vão passar primeiro, mas isso vai ser feito, vai virar padrão e vai ser goleiro expulso a dar com pau pra galera entender que não dá mais cera e não tem negócio de acréscimo, é insistiu, é rua e acabou. Porra, vou ficar revoltado de, porra, ter sido o primeiro, mas beleza. Passou o tempo, caraca, mano, mudou, tá fazendo pra todo mundo. Mas sabe o que vai me irritar? Porque não vai ser pra todo mundo. Você não vai ver um festival de goleiro sendo expulso por causa de cera. Mas no caso do Vasco aconteceu. E se vou além, o Verratti deu uma entrevista muito irritado depois do jogo, inclusive imputando roubo, a arbitragem hoje do seu Flávio. Sabe o que vai acontecer? O Verratti vai ser denunciado no STJD e muito provavelmente ele vai tomar um gancho. A menos que os caras, mano, a gente sacaneou os caras. Ainda que, porra, ele merecia uma punição pelo que ele falou, mas, porra, é punir os caras duplamente. Vamos passar um paninho aqui, toma uma advertência aí, tá, uma multa, mas não vai tomar gancho. Porque é muito pesado o que ele falou, com razão. Com razão, mas normalmente quando o jogador tem esse tipo de comportamento e conduta, ele acaba indo ao STJD sendo punido. Então não se surpreendam se a gente ainda perder o Verratti mais um tempo. Preciso parar para falar aqui do Fernando Diniz. Antes, rapidinho, galera, vocês sabem que a Golcase é a nossa patrocinadora aqui do canal Futebolaço, tá rolando a Golseio. Dia 10 de agosto agora é Dia dos Pais. Olha que presente legal pra você dar pro seu papai. Inclusive vai passar muitos torcedores do Internacional nesse vídeo. Essas campanhas também tem pro torcedor do Internacional. Todas essas estampas aqui, ó. Capinha de celular da Golcase, comprando a primeira, a segunda, sai de graça por menos de R$25. Você leva 2 capinhas, você pode inclusive personalizar pro Dia dos Pais aí, ó. Botar você, seu pai com nome, número, você pode personalizar tom de pele, cor de cabelo, número da camisa, cor. Dá uma olhadinha lá, nossa garrafa de entrada, a garrafa Urban, 500 ml. Todos esses itens aqui tem pro torcedor do Internacional também, tá? Ela tá saindo na promoção, nossa garrafa térmica de 500 ml, ela tá saindo por R$ 74,50. Nosso copo térmico de R$ 89,90 usando o cupom GOVASCO, não pode esquecer de usar, ele tá saindo por R$ 85,40. E a nossa garrafa Fresh de 950 ml, ela tá saindo mais barato do que a de 650, ela tá saindo por R$ 159,90, se você aplicar meu cupom, ela sai por R$ 151,50. Se você levar os dois, o copo Vibe de 450 ml mais a garrafa Fresh de 950 ml, tá saindo com o meu cupom por R$ 218. Aproveita aí as promoções, tá para acabar, é a época boa para você comprar, que ainda chega antes do Dia dos Pais, então já compra, embala direitinho, presenteia seu pai aí, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço, use o nosso cupom que tá passando na tela, você pode ir no QR Code ou vir aqui na descrição, beleza? Todos os itens que eu mostrei aqui,
tem várias estampas, dá uma olhadinha que com certeza alguma lá vai te agradar. Voltando agora para a partida, preciso falar um pouquinho também do Fernando Diniz. E eu já vou começar falando de um personagem da partida. O gol do Carboneiro nasce de um volume, de uma pressão danada do Inter, mas quem ajeita a bola para o Carboneiro fazer o gol de maneira patética foi o Verratti. E aí, aonde que eu vou falar que o Fernando Diniz tem culpa e talvez ele esteja pagando pela teimosia dele aqui? O erro é do Verratti. Agora a pergunta que eu te faço, o que diabos o Verratti fazia em campo aos 45 minutos do segundo tempo, o time jogando com -1, ele com 37 anos de idade, o Vasco vai ter uma maratona de jogo quarta, domingo, o Vasco dificilmente ia precisar cruzar a bola na área para fazer ali um gol, bola aérea, cara, você podia botar um zagueiro, seja lá quem fosse, ele em vez de tirar o Verratti, ele me tira o Nuno. O Verratti, nesse tipo de jogo, ele é improdutivo. Vamos supor que o Vasco conseguisse roubar uma bola e pinta um contra-ataque. Aí é o Verratti que tá passando sozinho. O Verratti tem alguma condição de arrancar com a bola do meio do campo e levar até o gol adversário? O Verratti, nessa situação, é um jogador nulo. E justamente o Verratti é o cara que ajeita a bola pro Carboneiro fazer o gol. E o Diniz tem essa mania. O que o Verratti fez para não ser substituído sob hipótese alguma? Você tem o Ryan, empurra o Ryan de 9, o David tá voltando da cirurgia, quando ele puder atuar 90 minutos, ele pode ser esse camisa 9 e o Verratti sair. Tá no estatuto do Vasco que o Verratti não pode ser substituído. Reflete um pouquinho sobre isso, Fernando Diniz. Tenho que te fazer muitos elogios. E volto também para falar, de novo, a gente tem qualidade no elenco. Um time que joga os 35 minutos que jogou no Beira-Rio, fora de casa, contra um baita time que vinha de 3 vitórias consecutivas, que tá nas oitavas de final da Copa do Brasil. Olha o time do Inter no papel, tem um baita time. A gente estava amassando esse time na casa dele com 35 minutos. A gente amassou o São Paulo no Morumbi. A gente amassou o Grêmio em São Januário. O Vasco do Diniz está emulando a primeira passagem do Fernando Diniz no Fluminense. Amassa o adversário, cria volume, empilha oportunidade, bota o time na roda, joga muitas das vezes bonito, não consegue machucar o adversário, tem dificuldade para fazer o gol, às vezes faz um gol só, e no lance idiota toma um gol. E mais uma vez o Vasco toma um gol de um lance idiota. Se o jogo acaba 1-1, com o chute do Carboneiro, que porra desvia no Lucas Freitas e bate na trave, se aquela bola pega no Lucas Freitas e cai dentro do gol, eu ia falar, pô, beleza, mano, os caras estavam pressionando, estavam merecendo um gol e 1-1, show de bola. Se a gente toma a falta do Alan Patrick na trave, aquele lance do empate, o cabeceio do zagueirão na trave, a defesa que o Léo Jardim fez no outro lance, a bola que o Maurício Lemos salvou em cima da linha, pô, foi uma jogada normal, cara, cruzou, o cara cabeceou e tal, mas o que irrita é a forma como o Vasco cede gols. De novo eu vou estar falando aqui de um gol idiota. O Verratti simplesmente ajeitou a bola pro cara fazer o gol. Aí o Fusato frio, até agora o pouco que eu vi, não gosto do Fusato, foi muito pouco, mas é um goleiro também que, sei lá, tu olha pra ele, não tem muito biotipo de goleiro, parece que tem um bracinho meio curto. O Léo Jardim possivelmente espalmaria aquela bola, ele pula ali, sabe, parece que o bracinho dele é meio curtinho assim, foi um tapa bem no canto, mas não foi forte, aí o cara faz o gol, mas o cara que fez a cagada colossal no lance ali foi o Verratti, que provavelmente já com seus quase 40 anos de idade já devia estar morto, campo pesado, choveu muito no Rio Grande do Sul, já devia não estar se aguentando, foi tentar tirar a bola, já chegou caindo para a jogada, não foi por mal, né? Óbvio que ele não queria fazer aquilo, ajeitou a bola para o Carboneiro fazer o gol. Então, cara, é o mesmo filme repetido. É o Vasco criando, para fazer só um gol num jogo que ele teve volume para fazer 2, 3, 4 e matar a parada e ganhar com autoridade. E de novo o Vasco cedendo um gol imbecil. A diferença do jogo de hoje para o jogo do Inter é que pelo menos hoje o Inter teve volume, o Inter mereceu o gol dele. Apesar do gol ter saído de uma maneira meio tosca. Mas ele poderia ter feito o gol de outra forma. Diferente do Grêmio, que, pô, meu irmão, foi ali 2 oportunidades, um gol e uma bola na trave. Que a gente podia ter tomado a virada ainda dentro de São Januário. E o jogo também do Del Valle.
A gente empilhou, o Verratti perdeu o gol bobo, o Ryan perdeu o gol bobo, o goleiro fez alguns milagres, o Spinelli cabeceou uma bola que o cara bate a falta errado, à minha altura, o Spinelli raspa na bola de qualquer jeito, a bola vai morrer lá na bochecha. E no segundo tempo, uma finalização do Del Valle, um contra-ataque, o Spinelli dá uma paulada e o Léo Jardim faz um milagre no canto. Então é esquisito, cara. É muito esquisito as coisas que acontecem com o Vasco. É decisão inédita da arbitragem, é o gol que é anulado ali no limite. Sobre o gol anulado do Verratti, cabe um comentário aqui. Falta de personalidade também, seu Nuno. O Verratti estava numa posição um pouco duvidosa ali, não dava para dominar essa bola não, amigo. Cara a cara com o goleiro e fazer tu o gol. Tinha que transferir a responsabilidade. Não dava para tu dominar, dar um passo a mais, para dar o tempo do Verratti ficar um pouco mais para trás, para ir você com mais tranquilidade, de realmente com a segurança exata de que o Verratti está atrás de você, para você rolar para ele poder chapar com um gol vazio. Mas ele já meio que domina, mas sem aquela fome de dominar o tapa para dentro da área para fazer o gol. Vê o gol do Ryan. O Ryan poderia tentar fazer isso, dominar, arrastar e empurrar pro Verratti fazer o gol. Não, ele já arranca naquela de, meu irmão, é comigo mesmo. Ele dá o tapa para dentro da área, quando o zagueiro para, ele já vai naquela, irmão, não tem essa de fundo e trás não, tirei do zagueiro e pau, porrada para dentro do gol. Fez o gol, pô. Cadê a fome, Nuno? Tu joga até atacante, irmão, atacante de beirada. Cadê a fome de fazer gol, pô? Tu jogou de meia, pô. Enfim, então algumas coisas que eu queria colocar. Agora, de novo, que o Diniz falou no jogo do Grêmio, no jogo do Del Valle. Ponto positivo. Tem de onde tirar, cara. Tem qualidade no time. Agora, precisa reforçar mais. Será que se a gente também tiver jogadores um pouco melhor, esse volume de jogo que a gente vai criar com jogadores mais competentes, a gente não vai fazer os gols? Provavelmente. Então, quando eu olho para isso, por mais que eu faça uma crítica pontual aqui e ali ao Diniz, o problema do Vasco tá longe de ser o Diniz. Se o Vasco conseguiu ter esse volume nos últimos jogos, é graças ao trabalho dele. A gente continua patinando aí sem conseguir uma sequência de bons resultados, mas trabalho do treinador é inquestionável que tem. Ele erra para essas insistências malucas dele aí com o Verratti. Ele tem um problema de demorar para mexer, mas a gente já entendeu um pouco de que ele não confia nesse elenco, nesse time do Vasco. O jogo do Del Valle, ele começa com o Jair hoje nem entra no jogo. Pensei melhor, vou mexer aqui e tal, vou começar com o Jair no banco. O Jair não joga, o Maurício Lemos nem relacionado foi no jogo do Del Valle. Hoje o cara é titular. Tem umas incoerências assim, como é que o cara é fora da lista de relacionado para titular? Pô, se o cara ficou fora de um jogo, quando ele volta, pelo menos ele tem que ir no banco, né? Agora o cara sai de nem para relação para titular, aí o outro sai de titular para nem entrar no jogo, que foi o caso do Jair. Jair que não vinha nem jogando, e alguns jogos nem saíram do banco, e também foi alçado para titular numa porrada só. É muito complexo, cara, essa falta de como é que eu vou explicar, cara? Tem um termo técnico que tá me fugindo agora, que tá na ponta da língua e não sai. Essa falta de critério, do Fernando Diniz. Tá bom? Então é isso. Pelo menos esse empate serviu para manter a gente fora da zona de rebaixamento. A gente empurra o Santos de volta para a zona. Porém, na rodada que vem, se a gente não vencer o Mirassol e os adversários conseguirem fazer seus placares, há boas possibilidades do Vasco não só entrar na zona, como já cair para 18º. Né? O Juventude hoje aí perdeu de novo, então ficou um pouquinho mais tranquilo com relação ao Juventude. Mas a gente tem o Santos e tem o Fortaleza, que podem os dois nos ultrapassar já na próxima rodada. E vamos ter que pegar esse Mirassol embalado, empatou com Vitória em casa. E, cara, são 5 jogos agora pós-Copa, 3 empates e 2 derrotas. A bola tem que começar a entrar, cara. Tá ficando complicado. Tá bom? Então é isso. Assim eu fecho com vocês a nossa primeira edição. Já tô ficando maluco. Assim eu fecho com vocês aí o nosso pós-jogo. Tá bom? Tamo junto. Saudações vascaínas e até amanhã. Valeu, fui. Agora, papelão, hein, seu Flávio? Parabéns. Parabéns. Eu quero ver se tu é culhudo, se você vai ser machão agora pros próximos jogos. Eu vou fazer questão agora de dar uma olhada nos jogos que você apita. Tô esperando você expulsar
mais goleiros agora. Tô querendo ver qual vai ser o posicionamento da CBF, inclusive o presidente Pedrinho, o nosso diretor de futebol Admar Lopes, alguém tem que vir a público e se manifestar no que aconteceu. Vamos lembrar, já ia me passando aqui, teve um pênalti bizarro em cima do Verratti em São Januário no jogo passado do Grêmio, que ele é puxado pelo braço quando ele vai finalizar. O zagueiro, acho que até o próprio Gustavo Martins que faz o gol, puxa ele dentro da nossa casa e o juiz não dá o pênalti. E hoje a arbitragem faz isso aí. O meu time já não se ajuda. Tudo que eu não preciso é de empurrãozinho de vocês para jogar tipo precipício. Deixa que para ir para lá a gente vai com as próprias pernas. Não precisa de empurrãozinho não, tá bom? Agora eu quero ver. E a gente precisa de um posicionamento forte institucional agora, porque foi sacanagem o que o seu Flávio fez hoje com o Vasco. Estou esperando agora a cena dos próximos capítulos, se o senhor vai ser machão e culhudo agora para sair expulsando o goleiro. E depois você apresenta para a gente também o teu diploma de medicina, porque provavelmente você é médico, para saber se o cara tá fingindo ou se o cara tá só fazendo cera. Tamo junto, até amanhã.